Tem noite que o asfalto parece que não tem fim, que a solidão senta aqui no banco do carona e fica me olhando, sem dizer uma palavra. Já faz muito tempo que essa é minha única companhia de verdade. Meu nome é Jonas e meu mundo é a cabine desse Scania 113 azul, ano 94. O Trovão é como eu chamo ele. A gente roda essa BR-116 de cima a baixo, levando carga para tudo que é canto. Mas a carga mais pesada que eu carrego não tá na carroceria, meu amigo. Ela tá aqui dentro, no peito. Faz 15 anos. 15 anos que eu bati a porta da minha casa e deixei para trás minha mulher, a Marta, e minha menina, a Sofia. Ela tinha 6 aninhos. A gente brigou por causa de dinheiro, por causa da minha ausência. O orgulho, essa praga, me fez virar as costas e pegar a estrada para nunca mais voltar. O ronco do trovão virou a única música que eu escuto, um barulho forte para tentar abafar a lembrança da risada de uma criança que eu troquei pelo cheiro de diesel. Deus sabe o que faz, mas às vezes eu acho que Ele testa a gente até o limite da alma. Era 12 de julho, umas 2 da manhã. A escuridão na beira da estrada, perto de Teófilo Otoni, em Minas, era tão funda que parecia que o mundo tinha acabado ali. Uma chuva fina e chata batia no para-brisa, e o limpador ia e voltava, num ritmo que quase me botava para dormir. Foi quando eu ouvi, no meio do silêncio, um som fininho que vinha da mata. Não era bicho, não. Era um choro. Um choro de gente pequena, um choro escondido. Meu primeiro pensamento, o de estradeiro calejado, foi seguir em frente. A estrada ensina a gente a não se meter onde não é chamado. Mas alguma coisa, uma força que eu não sei explicar, puxou meu pé pro freio. Talvez fosse o fantasma da minha própria filha me dizendo para parar. Joguei o trovão no acostamento, o motorzão diminuindo o ritmo. Quase um suspiro. O coração batia na garganta. Peguei a lanterna mais forte que eu tinha e desci na garoa. O cheiro de terra molhada e mato invadiu tudo. Apontei a luz para a escuridão. 1 passo, 2. O barulho do meu coturno no barro era a única coisa que quebrava o silêncio agora. E então o facho de luz pegou. Ali, encolhida na base de uma árvore, pequena, tremendo de frio e de medo, estava uma menininha. Devia ter uns 7 anos. Ela abraçava um ursinho de pelúcia todo surrado com uma força que partia a alma. Naquele instante, o mundo parou. Eu não vi uma criança perdida. Eu vi o rosto da Sofia, a filha que eu abandonei há 15 anos, me olhando do fundo daquele mato escuro. Eu me ajoelhei devagar no barro, para não assustar mais a bichinha. A luz da lanterna tremia na minha mão. Tá tudo bem, fia, não vou te fazer mal não. Como é que é seu nome? A voz dela era um fiozinho, quase não dava para ouvir com o barulho da chuva nas folhas. Lia, ela disse, se encolhendo ainda mais. O ursinho de pelúcia parecia o único amigo dela no mundo. Eu podia ver o vapor da respiração dela no ar frio. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios d'água de uma coisa que criança não devia conhecer, medo de gente grande. Minha mãe, a Helena, ela mandou eu ficar aqui, mandou eu não sair por nada até ela voltar. A voz dela quebrou no final. Uma mãe não abandona uma filha no meio do nada, no escuro, na chuva, a não ser que o perigo que vem atrás seja muito pior do que a própria escuridão. Com a paciência que só a estrada te dá, eu fui tirando a história dela. Elas estavam fugindo de um homem, o Ricardo, padrasto. A Lia contou que ele era mau, que ele gritava com a mãe dela. E aí eu entendi tudo. Não era só uma briga de casal. Era a fuga de uma mulher desesperada para salvar a própria vida e a da filha. E o desgraçado não era um qualquer um, não. Era um ex-policial, um cara que sabe caçar, que sabe encontrar, que não tem medo de nada, porque um dia ele já foi a lei. Naquele momento, de joelhos na lama, o frio não era mais da garoa, era um gelo que vinha de dentro da alma. Eu olhei para Lia e não vi mais só uma menina assustada. Eu vi a minha Sofia. A Sofia que eu deixei para trás, que deve ter sentido um medo parecido quando viu o pai dela bater a porta e sumir no mundo. O que teria sido dela se a Marta não fosse a mulher forte que era? Deus não me botou ali por acaso. Aquela menina era a minha penitência e a minha salvação, tudo ao mesmo tempo. A minha carga, a que estava no baú do trovão, podia esperar. A carga que o destino tinha acabado de botar no meu colo, essa não. Essa era a carga final. Eu estendi a mão. Vem, Lia, vamos entrar no meu caminhão. Lá é quente e ninguém vai te fazer mal, eu te prometo.
Ela hesitou por um segundo, olhou para minha cara de estradeiro cansado e então, devagarinho, ela segurou a minha mão. A mãozinha dela era pequena, gelada, mas o aperto era o da minha redenção começando. O orgulho, essa praga, me fez virar as costas e pegar a estrada para nunca mais voltar. O ronco do trovão virou a única música que eu escuto, um barulho forte para tentar abafar a lembrança da risada de uma criança que eu troquei pelo cheiro de diesel. Deus sabe o que faz, mas às vezes eu acho que Ele testa a gente até o limite da alma. Era 12 de julho, umas 2 da manhã. A escuridão na beira da estrada perto de Teófilo Otoni, em Minas, era tão funda que parecia que o mundo tinha acabado ali. Uma chuva fina e chata batia no para-brisa e o limpador ia e voltava, num ritmo que quase me botava para dormir. Foi quando eu ouvi, no meio do silêncio, um som fininho que vinha da mata. Não era bicho não, era um choro de gente pequena, um choro escondido. Meu primeiro pensamento, o de estradeiro calejado, foi seguir em frente. A estrada ensina a gente a não se meter onde não é chamado. Mas alguma coisa, uma força que eu não sei explicar, puxou meu pé para o freio. Talvez fosse o fantasma da minha própria filha me dizendo para parar. Joguei o trovão no acostamento, o motorzão diminuindo o ritmo, quase um suspiro. O coração batia na garganta. Peguei a lanterna mais forte que eu tinha e desci na garoa. O cheiro de terra molhada e mato invadiu tudo. Apontei a luz para a escuridão. 1 passo, 2. O barulho do meu coturno no barro era a única coisa que quebrava o silêncio agora. E então, o facho de luz pegou. Ali, encolhida na base de uma árvore, pequena, tremendo de frio e de medo, estava uma menininha. Devia ter uns 7 anos. Ela abraçava um ursinho de pelúcia todo surrado com uma força que partia a alma. Naquele instante, o mundo parou. Eu não vi uma criança perdida. Eu vi o rosto da Sofia, a filha que eu abandonei há 15 anos, me olhando do fundo daquele mato escuro. Levei ela para o trovão com o cuidado de quem carrega um cristal. A subida na escada do Scania foi difícil para a perninha curta dela, mas eu ajeitei a menina no banco do carona como se ela fosse feita de vidro. Fechei a porta e o barulho da chuva lá fora diminuiu, virou um chiado abafado. O mundo ficou pequeno, ficou do tamanho daquela cabine. O cheiro era o de sempre, um pouco de diesel, café velho e poeira de estrada. Mas agora tinha um cheiro novo, cheiro de medo e de terra molhada. Liguei o motor, não para sair andando, mas só para ligar o ar quente. O ronco do 103 encheu o silêncio e pela primeira vez em anos não pareceu um som de solidão. Peguei uma manta velha que eu guardava na cama atrás do banco e enrolei a bichinha. Ela não falou nada, só me olhou com aqueles olhos de coruja assustada, abraçada no ursinho como se a vida dela dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas, pela primeira vez, eu não me importava de entrar numa briga que não era minha. Enquanto o ar quente começava a espantar o frio, eu fiquei ali, olhando para ela, e um filme de 15 anos passou na minha cabeça num segundo. Quantas noites a minha Sofia não tinha dormido abraçada num bicho de pelúcia? Quantas vezes ela não sentiu frio e eu não estava lá para cobrir? A gente acha que o tempo cura, que a distância apaga. Mentira! A saudade vira um buraco no peito que nada preenche, e a culpa é uma ferrugem que vai comendo a alma por dentro, devagarinho, sem ninguém ver. Sua mãe, onde ela tá, Lia? Perguntei baixinho, com a voz mais macia que eu consegui encontrar. Ela apontou para a escuridão lá fora. Ela mandou eu esperar aqui, falou que ia buscar ajuda e voltava logo. Ajuda? No meio da BR-116 às 2 da manhã? A história não fechava. A verdade era que a mãe dela devia estar fazendo de isca, correndo para outro lado para despistar o desgraçado do tal Ricardo, dando tempo para a filha se salvar. Uma mãe vira bicho para proteger a cria. E eu, que tipo de pai eu tinha sido? Um covarde, um fujão. Naquele instante, a carga de soja que eu levava para a feira de Santa Ana virou só um detalhe. Meu frete, meu prazo, meu pagamento, tudo virou fumaça. Minha viagem tinha mudado de rumo. A minha carga agora era outra. Era uma menina de 7 anos, um ursinho surrado e o fantasma da minha própria falha. Olhei para o painel do trovão, para as luzinhas verdes e laranjas brilhando no escuro. Deus estava guiando o meu volante. Ele não me botou naquela estrada à toa. Ele me deu uma segunda chance, não de consertar o passado, mas de fazer o certo no presente.
Engatei a primeira. O Scania estremeceu, pronto para voltar para o tapetão. Mas a gente não ia seguir para o norte, não ainda. Primeiro, a gente ia sumir, desaparecer daquele trecho como se nunca tivesse estado ali. A caçada tinha começado, e o meu trovão azul, meu velho companheiro de solidão, tinha acabado de virar um anjo de guarda de aço, com 18 rodas. E eu, Jonas, o caminhoneiro fujão, ia finalmente aprender a lutar. Não por mim, por ela, por elas, pela Sofia que eu perdi e pela Lia que Deus botou no meu caminho. Ir para a polícia não era opção. Um homem que já foi da lei, mesmo expulso, sempre tem amigo fardado devendo favor. O Ricardo ia saber que a gente estava lá antes mesmo do meu trovão esfriar o motor. Não, meu amigo, a lei nesse pedaço de Brasil ia ser outra, a lei da estrada. Peguei o rádio PX, o velho companheiro de tantas madrugadas. Girei o botão até a faixa do cidadão, o canal 11. O chiado encheu a cabine e pela primeira vez em muito tempo não era um som de solidão. Era o som de um exército. Alô, QRA Trovão Azul na escuta. Pedindo um apoio para os colegas que rodam na 116, sentido Bahia. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Passei a placa, a cor e o modelo do carro do desgraçado. Não precisei contar a história toda, não. Só disse que era um pai procurando uma filha que fugiu com um sujeito perigoso. Na estrada, isso basta. A gente se cuida nesse tapetão. Em menos de 10 minutos, a resposta começou a chegar. Um colega viu o carro abastecendo perto de Governador Valadares. Outro viu ele cortando o caminho por uma vicinal. A estrada tinha virado uma teia de aranha, e o Ricardo era a mosca, e eu, o velho Jonas, era a aranha. A gente se encontrou com a Helena, a mãe da Lia, num posto lotado em Vitória da Conquista. O plano era simples. Ela e a menina iam seguir viagem no carro de um colega de confiança, um baiano gente boa que ia para Salvador, e eu ia continuar com o trovão, servindo de isca. Mas o diabo, meu amigo, ele não dorme. Quando Helena abraçava a Lia, pronta para se despedir de mim, eu vi, pelo retrovisor, entrando no pátio do posto, o mesmo carro da descrição. O sangue gelou. Não tinha tempo para pensar, só para agir. Deus estava guiando meu volante, não tenho outra explicação. Num movimento que foi puro instinto de sobrevivência, eu virei a direção do Scania com tudo. O trovão, com suas 40 toneladas, atravessou o pátio como uma muralha azul em movimento. Engatei a ré com uma força que fez a caixa de marcha gritar, e num baque surdo, acidentalmente, fechei a única saída do posto, prendendo o carro do Ricardo entre o meu para-choque e a bomba de diesel. Os buzinas de outros caminhões soaram, uma confusão generalizada. Foi o tempo que a Helena precisou para puxar a Lia e entrar no carro do baiano, que acelerou e sumiu na poeira. A caçada tinha subido de nível, agora era pessoal. Eu sabia que ele viria atrás de mim com o ódio de quem foi humilhado. E foi o que ele fez. Na subida da Serra do Marçal, sinuosa como uma cobra, o farol dele apareceu no meu retrovisor, comendo asfalto. Mas ele não queria a mim. Ele passou por mim cantando o pneu, e eu entendi o plano do demônio. Ele ia pegar a Helena e ali, na curva da morte, onde não tinham para onde correr. Foi quando o trovão azul rugiu de verdade. Pisei fundo, o motorzão 11.3 chorou em alta rotação, e eu me joguei na frente do carro dele, me botando entre a caça e o caçador. O meu caminhão, meu velho amigo, virou um anjo da guarda de aço e fumaça. A Serra do Marçal não perdoa. É um pedaço de asfalto que Deus desenhou com raiva, cheio de curva fechada e precipício que chama a gente pro escuro. E era ali, naquele tapetão traiçoeiro, que a minha penitência ia ser paga. O carro do desgraçado, um sedã preto, virou um bicho acuado. Ele jogava para a direita, eu jogava o trovão junto. Ele tentava pela esquerda e sentia o gosto do aço da minha carroceria. O barulho era de fim de mundo. Um rangido de metal se rasgando que fazia a alma tremer, um som de dente quebrando. Pelo meu retrovisor, eu via o brilho apavorado do farol do carro do baiano, onde a Helena e a Lia estavam. Elas eram a carga preciosa, a minha carga final. O Ricardo, no desespero, tentou me dar uma fechada, jogar meu cavalo pro abismo. Mas ele não conhecia o trovão. Esse Scania aqui tem mais história que muito homem. Ele é teimoso, pesado, ele é parte de mim. Eu contra-estercei com uma força que meus braços não tinham, e o meu gigante azul obedeceu, se segurando no asfalto molhado com as 18 unhas.
15 anos fugindo no retão para virar herói numa curva de morte. A vida é uma piada, meu amigo. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Uma hora o freio ia superaquecer, um pneu ia estourar. O diabo estava sentado no banco do carona, rindo da minha cara. Foi quando eu vi a chance. Uma pequena área de escape, um recuo na pedra que mal cabia um carro. Pisei no freio com mais vontade que juízo. O trovão deu uma guinada, a carga lá atrás balançou com tudo, e a traseira da minha carreta fez uma varredura na pista. O Ricardo não teve para onde correr. O baque foi seco, surdo. O carro dele rodopiou e bateu com a frente na parede de pedra. Parou. O silêncio que veio depois foi mais barulhento que toda a perseguição. O carro do baiano passou por mim buzinando, o farol piscando em agradecimento, e sumiu na próxima curva, levando a mãe e a filha para a segurança. Eu fiquei ali, parado, atravessado no meio da serra. O motor do trovão tossia fumaça, o cheiro de freio queimado e diesel enchiam o ar. Minhas mãos tremiam tanto no volante que eu não conseguia soltar. O suor escorria gelado pela minha testa. Eu encostei a cabeça no vidro frio do cristal e o mundo desabou. Não era choro de medo, nem de alívio. Era um choro velho, guardado. Um choro de 15 anos de saudade, de vergonha, de orgulho estúpido. Cada lágrima que caía no painel empoeirado era por uma noite de aniversário que eu perdi, por um joelho ralado que eu não soprei, por uma porta que eu bati e nunca mais tive a coragem de abrir. Ao salvar aquela menina, a Lia, eu tinha enxergado o tamanho do buraco que eu deixei na vida da minha Sofia. Ali, no meio daquela serra escura, de frente para um carro destruído e com a alma em pedaços, eu entendi. A estrada não era minha liberdade, tinha sido a minha prisão. Com a mão ainda tremendo, eu peguei o celular velho no porta-luvas. A tela acendeu, iluminando as lágrimas no meu rosto. Os dedos gordos de graxa e de estrada mal acertavam os números. Um número que eu não discava há uma década e meia, mas que meu coração nunca esqueceu. Chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, uma voz de sono, a mesma voz que um dia me chamou de amor. E eu, com a garganta fechada, consegui dizer a única coisa que importava. Marta, sou eu, o Jonas. Eu preciso voltar para casa. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí, e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. Ir para a polícia não era opção. Um homem que já foi da lei, mesmo expulso, sempre tem amigo fardado devendo favor. O Ricardo ia saber que a gente estava lá antes mesmo do meu trovão esfriar o motor. Não, meu amigo, a lei nesse pedaço de Brasil ia ser outra, a lei da estrada. Peguei o rádio PX, o velho companheiro de tantas madrugadas. Girei o botão até a faixa do cidadão, o canal 11. O chiado encheu a cabine e pela primeira vez em muito tempo não era um som de solidão, era o som de um exército. Alô, QRA Trovão Azul na escuta, pedindo um apoio para os colegas que rodam na 116, sentido Bahia. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Passei a placa, a cor e o modelo do carro do desgraçado. Não precisei contar a história toda, não. Só disse que era um pai procurando uma filha que fugiu com um sujeito perigoso. Na estrada, isso basta. A gente se cuida nesse tapetão. Em menos de 10 minutos, a resposta começou a chegar. Um colega viu o carro abastecendo perto de Governador Valadares. Outro viu ele cortando o caminho por uma vicinal. A estrada tinha virado uma teia de aranha e o Ricardo era a mosca. E eu, o velho Jonas, era a aranha. A gente se encontrou com a Helena, a mãe da Lia, num posto lotado em Vitória da Conquista. O plano era simples. Ela e a menina iam seguir viagem no carro de um colega de confiança, um baiano gente boa que ia para Salvador. E eu ia continuar com o trovão, servindo de isca. Mas o diabo, meu amigo, ele não dorme. Quando a Helena abraçava a Lia, pronta para se despedir de mim, eu vi. Pelo retrovisor, entrando no pátio do posto, o mesmo carro da descrição. O sangue gelou. Não tinha tempo para pensar, só para agir. Deus estava guiando o meu volante, não tenho outra explicação. Num movimento que foi puro instinto de sobrevivência, eu virei a direção do Scania com tudo. O trovão, com suas 40 toneladas, atravessou o pátio como uma muralha azul em movimento.
Engatei a ré com uma força que fez a caixa de marcha gritar, e num baque surdo, acidentalmente, fechei a única saída do posto, prendendo o carro do Ricardo entre o meu para-choque e a bomba de diesel. A buzina de outros caminhões soou, uma confusão generalizada. Foi o tempo que a Helena precisou para puxar a Lia e entrar no carro do baiano, que acelerou e sumiu na poeira. A caçada tinha subido de nível, agora era pessoal. Eu sabia que ele viria atrás de mim com o ódio de quem foi humilhado. E foi o que ele fez. Na subida da Serra do Marçal, sinuosa como uma cobra, o farol dele apareceu no meu retrovisor, comendo asfalto. Mas ele não queria a mim. Ele passou por mim cantando pneu, e eu entendi o plano do demônio. Ele ia pegar Helena e a Lia ali, na curva da morte, onde não tinham para onde correr. Foi quando o trovão azul rugiu de verdade. Pisei fundo, o motorzão 133 chorou em alta rotação e eu me joguei na frente do carro dele, me botando entre a caça e o caçador. O meu caminhão, meu velho amigo, virou um anjo da guarda de aço e fumaça. A Serra do Marçal não perdoa. É um pedaço de asfalto que Deus desenhou com raiva, cheio de curva fechada e precipício que chama a gente para o escuro. E era ali, naquele tapetão traiçoeiro, que a minha penitência ia ser paga. O carro do desgraçado, um sedã preto, virou um bicho acuado. Ele jogava para a direita, eu jogava o trovão junto. Ele tentava pela esquerda e sentia o gosto do aço da minha carroceria. O barulho era de fim de mundo, um rangido de metal se rasgando que fazia a alma tremer, um som de dente quebrando. Pelo meu retrovisor, eu vi o brilho apavorado do farol do carro do baiano, onde a Helena e a Lia estavam. Elas eram a carga preciosa, a minha carga. O Ricardo, no desespero, tentou me dar uma fechada, jogar meu cavalo pro abismo, mas ele não conhecia o trovão. Esse Scania aqui tem mais história que muito homem. Ele é teimoso, pesado, ele é parte de mim. Eu contra-estercei com uma força que meus braços não tinham, e o meu gigante azul obedeceu, se segurando no asfalto molhado com as 18 unhas. 15 anos fugindo no retão para virar herói numa curva de morte. A vida é uma piada, meu amigo. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Uma hora o freio ia superaquecer, um pneu ia estourar. O diabo estava sentado no banco do carona, rindo da minha cara. Foi quando eu vi a chance. Uma pequena área de escape, um recuo na pedra que mal cabia um carro. Pisei no freio com mais vontade que juízo. O trovão deu uma guinada, a carga lá atrás balançou com tudo e a traseira da minha carreta fez uma varredura na pista. O Ricardo não teve para onde correr. O baque foi seco, surdo. O carro dele rodopiou e bateu com a frente na parede. Parou. O silêncio que veio depois foi mais barulhento que toda a perseguição. O carro do baiano passou por mim buzinando, o farol piscando em agradecimento, e sumiu na próxima curva, levando a mãe e a filha para a segurança. Eu fiquei ali, parado, atravessado no meio da serra. O motor do trovão tossia fumaça. O cheiro de freio queimado e diesel enchia o ar. Minhas mãos tremiam tanto no volante que eu não conseguia soltar. O suor escorria gelado pela minha testa. Eu encostei a cabeça no vidro frio do cristal e o mundo desabou. Não era choro de medo nem de alívio. Era um choro velho, guardado. Um choro de 15 anos de saudade, de vergonha, de orgulho estúpido. Cada lágrima que caía no painel empoeirado era por uma noite de aniversário que eu perdi, por um joelho ralado que eu não soprei, por uma porta que eu bati e nunca mais tive a coragem de abrir. Ao salvar aquela menina, a Lia, eu tinha enxergado o tamanho do buraco que eu deixei na vida da minha Sofia. Ali, no meio daquela serra escura, de frente para um carro destruído e com a alma em pedaços, eu entendi. A estrada não era a minha liberdade, tinha sido a minha prisão. Com a mão ainda tremendo, eu peguei o celular velho no porta-luvas. A tela acendeu, iluminando as lágrimas no meu rosto. Os dedos gordos de graxa e de estrada mal acertavam os números. Um número que eu não discava há 1,5 décadas, mas que meu coração nunca esqueceu. Chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, uma voz de sono, a mesma voz que um dia me chamou de amor. E eu, com a garganta fechada, consegui dizer a única coisa que importava. Marta, sou eu, o Jonas. Eu preciso voltar para casa. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino.
A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí, e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. Ir para a polícia não era opção. Um homem que já foi da lei, mesmo expulso, sempre tem amigo fardado devendo favor. O Ricardo ia saber que a gente estava lá antes mesmo do meu trovão esfriar o motor. Não, meu amigo, a lei nesse pedaço de Brasil ia ser outra. A lei da estrada. Peguei o rádio PX, o velho companheiro de tantas madrugadas. Girei o botão até a faixa do cidadão, o canal 11. O chiado encheu a cabine, e pela primeira vez em muito tempo, não era um som de solidão. Era o som de um exército. Alô, QRA Trovão Azul na escuta, pedindo um apoio para os colegas que rodam na 116 sentido Bahia. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Passei a placa, a cor e o modelo do carro do desgraçado. Não precisei contar a história toda, não. Só disse que era um pai procurando uma filha que fugiu com um sujeito perigoso. Na estrada, isso basta. A gente se cuida nesse tapetão. Em menos de 10 minutos, a resposta começou a chegar. Um colega viu o carro abastecendo perto de Governador Valadares. Outro viu ele cortando o caminho por uma vicinal. A estrada tinha virado uma teia de aranha, e o Ricardo era a mosca. E eu, o velho Jonas, era a aranha. A gente se encontrou com a Helena, a mãe da Lia, num posto lotado em Vitória da Conquista. O plano era simples. Ela e a menina iam seguir viagem no carro de um colega de confiança, um baiano gente bom que ia para Salvador. E eu ia continuar com o trovão, servindo de isca. Mas o diabo, meu amigo, ele não dorme. Quando a Helena abraçava a Lia, pronta para se despedir de mim, eu vi. Pelo retrovisor, entrando no pátio do posto, o mesmo carro da descrição. O sangue gelou. Não tinha tempo para pensar, só para agir. Deus estava guiando meu volante, não tenho outra explicação. Num movimento que foi puro instinto de sobrevivência, eu virei a direção do Scania com tudo. O trovão, com suas 40 toneladas, atravessou o pátio como uma muralha azul em movimento. Engatei a ré com uma força que fez a caixa de marcha gritar, e num baque surdo, acidentalmente fechei a única saída do posto, prendendo o carro do Ricardo entre o meu para-choque e a bomba de diesel. As buzinas de outros caminhões soaram, uma confusão generalizada. Foi o tempo que a Helena precisou para puxar a Lia e entrar no carro do baiano, que acelerou e sumiu na poeira. A caçada tinha subido de nível, agora era pessoal. Eu sabia que ele viria atrás de mim com o ódio de quem foi humilhado. E foi o que ele fez. Na subida da Serra do Marçal, sinuosa como uma cobra, o farol dele apareceu no meu retrovisor, comendo asfalto. Mas ele não queria a mim. Ele passou por mim cantando pneu e eu entendi o plano do demônio. Ele ia pegar a Helena e a Lia ali, na curva da morte, onde não tinham para onde correr. Foi quando o trovão azul rugiu de verdade. Pisei fundo, o motorzão 11.3 chorou em alta rotação e eu me joguei na frente do carro dele, me botando entre a caça e o caçador. O meu caminhão, meu velho amigo, virou um anjo da guarda de aço e fumaça. A Serra do Marçal não perdoa. É um pedaço de asfalto que Deus desenhou com raiva, cheio de curva fechada e precipício que chama a gente pro escuro. E era ali, naquele tapetão traiçoeiro, que a minha penitência ia ser paga. O carro do desgraçado, um sedã preto, virou um bicho acuado. Ele jogava para a direita e eu jogava o trovão junto. Ele tentava pela esquerda e sentia o gosto do aço da minha carroceria. O barulho era de fim de mundo. Um rangido de metal se rasgando que fazia a alma tremer, um som de dente quebrando. Pelo meu retrovisor, eu via o brilho apavorado do farol do carro do baiano, onde a Helena e a Lia estavam. Elas eram a carga preciosa, a minha carga final. O Ricardo, no desespero, tentou me dar uma fechada, jogar meu cavalo pro abismo. Mas ele não conhecia o trovão. Esse Scania aqui tem mais história que muito homem. Ele é teimoso, pesado, ele é parte de mim. Eu contra-estercei com uma força que meus braços não tinham, e o meu gigante azul obedeceu, se segurando no asfalto molhado com as 18 unhas. 15 anos fugindo no retão, para virar herói numa curva de morte. A vida é uma piada, meu amigo. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Uma hora o freio ia superaquecer, um pneu ia estourar. O diabo estava sentado no banco do carona rindo da minha cara. Foi quando eu vi a chance. Uma pequena área de escape, um recuo na pedra que mal cabia um carro. Pisei no freio com mais vontade que juízo.
O trovão deu uma guinada, a carga lá atrás balançou com tudo, e a traseira da minha carreta fez uma varredura na pista. O Ricardo não teve para onde correr. O baque foi seco, surdo. O carro dele rodopiou e bateu com a frente na parede de pedra. Parou. O silêncio que veio depois foi mais barulhento que toda a perseguição. O carro do baiano passou por mim buzinando, o farol piscando em agradecimento, e sumiu na próxima curva, levando a mãe e a filha para a segurança. Eu fiquei ali, parado, atravessado no meio da serra. O motor do trovão tossia fumaça, o cheiro de freio queimado e diesel enchia o ar. Minhas mãos tremiam tanto no volante que eu não conseguia soltar. O suor escorria gelado pela minha testa. Eu encostei a cabeça no vidro frio do cristal e o mundo desabou. Não era choro de medo nem de alívio, era um choro velho, guardado, um choro de 15 anos de saudade, de vergonha, de orgulho estúpido. Cada lágrima que caía no painel empoeirado era por uma noite de aniversário que eu perdi, por um joelho ralado que eu não soprei, por uma porta que eu bati e nunca mais tive a coragem de abrir. Ao salvar aquela menina, a Lia, eu tinha enxergado o tamanho do buraco que eu deixei na vida da minha Sofia. Ali, no meio daquela serra escura, de frente para um carro destruído e com a alma em pedaços, eu entendi. A estrada não era a minha liberdade, tinha sido a minha prisão. Com a mão ainda tremendo, eu peguei o celular velho no porta-luvas. A tela acendeu, iluminando as lágrimas no meu rosto. Os dedos gordos de graxa e de estrada mal acertavam os números. Um número que eu não discava há 1 década e meia, mas que meu coração nunca esqueceu. Chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, uma voz de sono, a mesma voz que um dia me chamou de amor. E eu, com a garganta fechada, consegui dizer a única coisa que importava. Marta, sou eu, o Jonas. Eu preciso voltar para casa. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. A Serra do Marçal não perdoa. É um pedaço de asfalto que Deus desenhou com raiva, cheio de curva fechada e precipício que chama a gente pro escuro. E era ali, naquele tapetão traiçoeiro, que a minha penitência ia ser paga. O carro do desgraçado, um sedã preto, virou um bicho acuado. Ele jogava para a direita, eu jogava o trovão junto. Ele tentava pela esquerda e sentia o gosto do aço da minha carroceria. O barulho era de fim de mundo, um rangido de metal se rasgando que fazia a alma tremer, um som de dente quebrando. Pelo meu retrovisor, eu vi o brilho apavorado do farol do carro do baiano, onde a Helena e a Lia estavam. Elas eram a carga preciosa, a minha carga final. O Ricardo, no desespero, tentou me dar uma fechada, jogar meu cavalo pro abismo. Mas ele não conhecia o trovão. Esse Scania aqui tem mais história que muito homem. Ele é teimoso, pesado, ele é parte de mim. Eu contra-estercei com uma força que meus braços não tinham, e o meu gigante azul obedeceu, se segurando no asfalto molhado com as 18 unhas. 15 anos fugindo no retão para virar herói numa curva de morte. A vida é uma piada, meu amigo. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Uma hora o freio ia superaquecer, um pneu ia estourar. O diabo estava sentado no banco do carona rindo da minha cara. Foi quando eu vi a chance. Uma pequena área de escape, um recuo na pedra que mal cabia um carro. Pisei no freio com mais vontade que juízo. O trovão deu uma guinada, a carga lá atrás balançou com tudo, e a traseira da minha carreta fez uma varredura na pista. O Ricardo não teve para onde correr. O baque foi seco, surdo. O carro dele rodopiou e bateu. Com a mão ainda tremendo, eu peguei o celular velho no porta-luvas. A tela acendeu, iluminando as lágrimas no meu rosto. Os dedos gordos de graxa e de estrada mal acertavam os números. Um número que eu não discava há 1 década e meia, mas que meu coração nunca esqueceu. Chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, uma voz de sono, a mesma voz que um dia me chamou de amor. E eu, com a garganta fechada, consegui dizer a única coisa que importava. Marta, sou eu, o Jonas. Eu preciso voltar para casa. 2 anos se passaram desde aquela noite. O ronco do trovão não faz mais parte da minha vida. Vendi meu velho companheiro de aço.
Com o dinheiro, abri uma empresinha de frete aqui na cidade mesmo, carreto curto, coisa pequena, só para não ficar parado e ter a certeza de que toda noite eu vou dormir na minha cama. Não voltei com a Marta, não. Tem ferida que o tempo não fecha, só ensina a gente a viver com a cicatriz. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra: o perdão. A minha Sofia, que hoje é uma mulher feita, me deu a chance de ser pai de novo. Um pai meio torto, meio atrasado, mas um pai presente. E ela me deu um presente ainda maior: um netinho de 1 ano, que tem os olhos dela. Aos domingos, o cheiro não é mais de diesel, é de churrasco no quintal. Eu fico ali, meio sem jeito, aprendendo a fazer parte de uma família que eu mesmo abandonei. A Helena e a Lia moram numa cidade aqui perto. A gente se vê sempre. Virei um tio postiço daquela menina, a menina que Deus botou no meu caminho para me ensinar a voltar. A vida inteira eu achei que liberdade era ter a estrada inteira pela frente, um horizonte sem fim no para-brisa. Mas eu estava errado. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é ter para onde ir, é ter um lugar seguro para onde voltar. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. 2 anos se passaram desde aquela noite. O ronco do trovão não faz mais parte da minha vida. Vendi meu velho companheiro de aço. Com o dinheiro, abri uma empresinha de frete aqui na cidade mesmo. Carreto curto, coisa pequena, só para não ficar parado e ter a certeza de que toda noite eu vou dormir na minha cama. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café passado na hora, de manhã cedo. Não voltei com a Marta, não. Tem ferida que o tempo não fecha, meu amigo, só ensina a gente a viver com a cicatriz. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra: o perdão. E com ele, a chance de recomeçar. A minha Sofia, que hoje é uma mulher feita, me deu a chance de ser pai de novo. Um pai meio torto, meio atrasado, mas um pai presente. E ela me deu um presente ainda maior: um netinho de 1 ano, o Lucas, que tem os olhos dela e o meu queixo teimoso. Aos domingos, o barulho não é mais do motor na estrada, é de risada de criança no quintal. Eu fico ali, meio sem jeito, aprendendo a partir de uma família que eu mesmo abandonei. A Helena e a Lia moram numa cidade aqui perto, a gente se vê sempre. Virei um tio postiço daquela menina, a menina que Deus botou no meu caminho para me ensinar a voltar para casa. Ela não abraça mais o ursinho com medo, mas ainda me dá um abraço apertado que vale mais que qualquer frete que eu já fiz na vida. A vida inteira eu achei que liberdade era ter a estrada inteira pela frente, um horizonte sem fim no para-brisa. Mas eu estava errado. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é ter para onde ir, é ter um lugar seguro para onde voltar. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. A Serra do Marçal não perdoa. É um pedaço de asfalto que Deus desenhou com raiva, cheio de curva fechada e precipício que chama a gente para o escuro. E era ali, naquele tapetão traiçoeiro, que a minha penitência ia ser paga. O carro do desgraçado, um sedã preto, virou um bicho acuado. Ele jogava para a direita, eu jogava o trovão junto. Ele tentava pela esquerda e sentia o gosto do aço da minha carroceria. O barulho era de fim de mundo. Um rangido de metal se rasgando que fazia a alma tremer, um som de dente quebrando. Pelo meu retrovisor, eu vi o brilho apavorado do farol do carro do baiano, onde a Helena e a Lia estavam. Elas eram a carga preciosa, a minha carga final. O Ricardo, no desespero, tentou me dar uma fechada, jogar meu cavalo pro abismo, mas ele não conhecia o trovão. Esse Scania aqui tem mais história que muito homem. Ele é teimoso, pesado, ele é parte de mim. Eu contra-estercei com uma força que meus braços não tinham, e o meu gigante azul obedeceu, se segurando no asfalto molhado com as 18 unhas. 15 anos fugindo no retão, para virar herói numa curva de morte. A vida é uma piada, meu amigo. Eu sabia que aquilo não podia durar para sempre. Uma hora o freio ia superaquecer, um pneu ia estourar. O diabo estava sentado no banco do carona, rindo da minha cara. Foi quando eu vi a chance. Uma pequena área de escape, um recuo na pedra que mal cabia um carro. Pisei no freio com mais vontade que juízo. O trovão deu uma guinada, a carga lá atrás balançou com tudo, e a traseira da minha carreta fez uma varredura na pista. O Ricardo não teve para onde correr. O baque foi seco, surdo. O carro dele rodopiou e bateu com a frente na parede de pedra. Parou.
O silêncio que veio depois foi mais barulhento que toda a perseguição. O carro do baiano passou por mim buzinando, o farol piscando em agradecimento e sumiu na próxima curva, levando a mãe e a filha para a segurança. Eu fiquei ali, parado, atravessado no meio da serra. O motor do trovão tossia fumaça, o cheiro de freio queimado e diesel enchia o ar. Minhas mãos tremiam tanto no volante que eu não conseguia soltar. O suor escorria gelado pela minha testa. Eu encostei a cabeça no vidro frio do cristal e o mundo desabou. Não era choro de medo, nem de alívio. Era um choro velho, guardado. Um choro de 15 anos de saudade, de vergonha, de orgulho estúpido. Cada lágrima que caía no painel empoeirado era por uma noite de aniversário que eu perdi, por um joelho ralado que eu não soprei, por uma porta que eu bati e nunca mais tive a coragem de abrir. Ao salvar aquela menina, a Lia, eu tinha enxergado o tamanho do buraco que eu deixei na vida da minha Sofia. Ali, no meio daquela serra escura, de frente para um carro destruído e com a alma em pedaços, eu entendi. A estrada não era minha liberdade, tinha sido a minha prisão. Com a mão ainda tremendo, eu peguei o celular velho no porta-luvas. A tela acendeu, iluminando as lágrimas no meu rosto. Os dedos gordos de graxa e de estrada mal acertavam os números. Um número que eu não discava há 1,5 décadas, mas que meu coração nunca esqueceu. Chamou 1, 2, 3 vezes. Do outro lado, uma voz de sono, a mesma voz que um dia me chamou de amor. E eu, com a garganta fechada, consegui dizer a única coisa que importava. Marta, sou eu, o Jonas. Eu preciso voltar para casa. 2 anos se passaram desde aquela noite na serra. O ronco do trovão não faz mais parte da minha vida. Vendi meu velho companheiro de aço. Com o dinheiro, abri uma empresinha de frete aqui na cidade mesmo, carreto curto, coisa pequena, só para não ficar parado e ter a certeza de que toda noite eu vou dormir na minha cama. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café passado na hora, de manhã cedo. Não voltei com a Marta não. Tem ferida que o tempo não fecha, meu amigo, só ensina a gente a viver com a cicatriz. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra: o perdão, e com ele a chance de recomeçar. A minha Sofia, que hoje é uma mulher feita, me deu a chance de ser pai de novo. Um pai meio torto, meio atrasado, mas um pai presente. E ela me deu um presente ainda maior. Um netinho de 1 ano, o Lucas, que tem os olhos dela e o meu queixo teimoso. Aos domingos, o barulho não é mais do motor na estrada, é de risada de criança no quintal. Eu fico ali, meio sem jeito, aprendendo a fazer parte de uma família que eu mesmo abandonei. A Helena e a Lia moram numa cidade aqui perto, a gente se vê sempre. Virei um tio postiço daquela menina, a menina que Deus botou no meu caminho para me ensinar a voltar para casa. Ela não abraça mais o ursinho com medo, mas ainda me dá um abraço apertado que vale mais que qualquer frete que eu já fiz na vida. A vida inteira eu achei que liberdade era ter a estrada inteira pela frente, um horizonte sem fim no cristal. Mas eu estava errado. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é ter para onde ir, é ter um lugar seguro para onde voltar. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. 2 anos se passaram desde aquela noite na serra. O ronco do trovão não faz mais parte da minha vida. Vendi meu velho companheiro de aço. Com o dinheiro, abri uma empresinha de frete aqui na cidade mesmo, carreto curto, coisa pequena, só para não ficar parado e ter a certeza de que toda noite eu vou dormir na minha cama. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café passado na hora, de manhã cedo. Não voltei com a Marta não. Tem ferida que o tempo não fecha, meu amigo, só ensina a gente a viver com a cicatriz. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra: o perdão, e com ele a chance de recomeçar. A minha Sofia, que hoje é uma mulher feita, me deu a chance de ser pai de novo. Um pai meio torto, meio atrasado, mas um pai presente. E ela me deu um presente ainda maior. Um netinho de 1 ano, o Lucas, que tem os olhos dela e o meu queixo teimoso. Aos domingos, o barulho não é mais do motor na estrada, é de risada de criança no quintal. Eu fico ali, meio sem jeito, aprendendo a fazer parte de uma família que eu mesmo abandonei.
A Helena e a Lia moram numa cidade aqui perto, a gente se vê sempre. Virei um tio postiço daquela menina, a menina que Deus botou no meu caminho para me ensinar a voltar para casa. Ela não abraça mais o ursinho com medo, mas ainda me dá um abraço apertado que vale mais que qualquer frete que eu já fiz na vida. A vida inteira eu achei que liberdade era ter a estrada inteira pela frente, um horizonte sem fim no cristal. Mas eu estava errado. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é ter para onde ir, é ter um lugar seguro para onde voltar. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Fica com Deus aí e juízo nesse tapetão. A gente se cruza por aí. Como dinheiro, abri uma empresinha de frete aqui na cidade mesmo. Carreto curto, coisa pequena, só para não ficar parado e ter a certeza de que toda noite eu vou dormir na minha casa. O cheiro de diesel foi trocado pelo cheiro de café passado na hora, de manhã cedo. Não voltei com a Marta, não. Tem ferida que o tempo não fecha, meu amigo. Só ensina a gente a viver com a cicatriz. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra: o perdão. E com ele, a chance de recomeçar. A minha Sofia, que hoje é uma mulher feita, me deu a chance de ser pai de novo. Um pai meio torto, meio atrasado, mas um pai presente. E ela me deu um presente ainda maior. Um netinho de 1 ano, o Lucas, que tem os olhos dela e o meu queixo teimoso. Aos domingos, o barulho não é mais do motor na estrada, é de risada de criança no quintal. Eu fico ali, meio sem jeito, aprendendo a fazer parte de uma família que eu mesmo abandonei. A Helena e a Lia moram numa cidade aqui perto. A gente se vê sempre. Virei um tio postiço daquela menina. A menina que Deus botou no meu caminho para me ensinar a voltar para casa. Ela não abraça mais o ursinho com medo, mas ainda me dá um abraço apertado que vale mais que qualquer frete que eu já fiz na vida. A vida inteira eu achei que liberdade era ter a estrada inteira pela frente, um horizonte sem fim no cristal. Mas eu estava errado. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é ter para onde ir, é ter um lugar seguro para onde voltar. A estrada ensina a gente que toda viagem longa tem um destino. A minha, meu amigo, tinha acabado de encontrar o rumo certo. Nunca é tarde demais para virar o volante da própria vida. Não importa o quão longe a gente tenha ido na direção errada, sempre dá para achar um retorno. Tenha fé, persista. O seu porto seguro pode estar mais perto do que você imagina, esperando você ter a coragem de voltar para casa. 15 de setembro de 2024, quintal de casa, sul de Minas. Jonas.